Cada página da Bíblia tem o evangelho. Quando Adão peca e se cobre com folhas, Deus mata um animal e cobre Adão com a pele do animal. É um tipo da morte de Cristo cobrindo o pecado do homem. Você já tem o evangelho nas primeiras páginas. Paulo disse que minhas palavras não consistem em palavras de persuasão, de sabedoria humana. Minhas palavras não são discursos aristotélicos, não são filosofia grega, não, é demonstração de poder. Isso é o evangelho. A palavra evangelho vem do grego euangélio, que significa boa notícia, boa mensagem. Essa boa notícia consiste no quê? Que notícia é essa? Jesus te ama? Deus tem um plano maravilhoso para você. Vem você que está doente, encalhada. Que consiste essa boa notícia? Na obra de Deus em salvar pecadores, através da morte do seu Filho na cruz do Calvário. O tema central do evangelho é a vida, a morte, sepultamento, ressurreição de Cristo. Se você prega o evangelho, ou ouve alguém pregar o evangelho, e omite a vida, a morte, o sepultamento e a ressurreição, isso não é evangelho. Agora ele vai falar o que é o evangelho. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse é o teor da boa notícia. Nisso consiste o evangelho. Falar ao pecador o que Deus fez através de Cristo naquela cruz. Mas por que Cristo teve que morrer na cruz? Você tem que se perguntar. Muitas pessoas assistem o filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson, ou o Jesus de Nazaré, do Franco Zeffirelli, que a Record comprou. E a gente sempre vê Páscoa, a gente sempre vê Natal, e vê aqueles filmes, aquela obra. Mas não entende por que Cristo teve que morrer. Para a nossa justificação. Foi para isso que Cristo teve que morrer. Para a nossa justificação. É o ato de tornar alguém justo. Justificação é o ato de justificar o pecador. O que é justificar? Tornar o pecador justo. O que significa tornar justo? Sem pecado. Não considerar os pecados dele. É isso que quer dizer justificação. Para você entender o evangelho, entenda esses dois círculos. O branco significa a justiça e a pureza de Deus. O vermelho é o tipo da natureza do homem caída. Entendeu? O branco marca, assinala o caráter de Deus santo e justo. Deus tem pelo menos dois atributos importantíssimos. Santidade e justiça, representada pela cor branca. Guarde isso na cabeça. Deus é santo. O que significa? Sem pecado. Fala da impecabilidade de Deus. Fala da perfeição de Deus. E justo. Deus é justo. Fala do quê? Da excelência moral de Deus. Fala Deus não pode tolerar o pecado. Justiça significa retribuir a cada um segundo o que é lhe devido. Ou seja, punir o pecador. E o vermelho? O homem caído, corrupto. O que quer dizer isso? As Escrituras nos ensinam que Deus é um Deus justo, ok? Sendo justo, ele não pode ser moralmente neutro ou apático. Ele ama a justiça e odeia o mal. Presta atenção, Salmo 9:7. Mas o Senhor está sentado perpetuamente e já preparou o seu tribunal para julgar. Entendeu? Gênesis 18:25. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Nisso consiste o caráter de Deus. Entendeu? Ele é justo. O que significa? Sendo justo, não pode ser neutro. Se Deus é justo e ele não pode ficar neutro, a natureza do homem, de Deus, que é a cor branca, quando colide com a natureza do homem, na cor vermelha, a justiça de Deus não pode deixar ele neutro. A justiça ordena que ele condene o pecador. Então, por causa do caráter de Deus, por causa da justiça de Deus, ele tem que condenar o homem, que é um transgressor. Ele tem que punir o homem. Essa condenação é aplicada enviando o pecador ao inferno. Entenda isso. Por que que o homem vai ao inferno? É por causa do caráter de Deus. Sendo santo, sem nenhum pecado. Sendo santo, distinto. E sendo justo, a justiça ordena que ele aplique a punição. Em quê? Em tudo que é contrário a ele. Quem é contrário a ele? O que é contrário ao branco? O vermelho, o homem. Os homens caídos. Nós caímos, todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. A natureza de Deus, que é justa, não pode ficar neutra quanto ao pecado. Então Deus tem que punir o pecador. Essa condenação é aplicada enviando o pecador ao inferno. Entendeu? É por isso que precisamos de um evangelho. Se Deus não fosse bom, não fosse justo, nem santo, ele não nos condenaria.
Mas por causa da natureza de Deus, ele tem, a justiça dele demanda, ordena que ele puna o pecador. Isso vem na forma da condenação do inferno. Agora, como então um pecador pode ser salvo? Como um pecador pode ser perdoado dos seus pecados? Como ele pode escapar do inferno? Essa deve ser a grande questão sua que está aqui, ou daquele que está me vendo pela TV. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? É uma alusão ao céu. Quem pode ir ao céu? E ele mesmo responde, Salmo 24, 4, 5. Somente aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor. Este, e a justiça do Deus da sua salvação. Este, só este, não irá para o inferno. Só este irá para o céu. Quem é esse? Aquele que é justo. É isso que o Salmo está dizendo. Só um justo pode ir ao céu. Só um justo pode escapar da condenação. O pecador, para ser salvo, necessita ser justificado. Gálatas 2,16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados. Paulo está dizendo que eu só posso herdar a vida eterna se eu for justificado. Títulos 3,7 aborda isso de forma mais clara. Para que, sendo justificados por sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Como que eu herdo a vida eterna? Se eu for justificado. Agora, o que é justificação? Vamos entender melhor. Você entender o que é justificação? Significa vindicar, inocentar, pronunciar e tratar como justo. É um termo do grego, justificação, que significa dikaioses, que se refere a um julgamento judicial. Não significa tornar alguém completamente reto ou santo, sem pecado, mas anunciar um veredito favorável, declarar o pecador legalmente justo diante de Deus. Isso é justificação. Justificado, um derivado, no grego, dikaió, reconhecer ou declarar alguém justo. Presta atenção. Só pode entrar no céu quem for justificado. É a doutrina da justificação.